Vamos lá então, pessoal. Nosso assunto de hoje, propriedades periódicas. Vocês vão perceber que nesse primeiro momento a gente vai fazer uma breve revisão de organização, né, da tabela periódica, só para a gente poder entender o que a gente tem de informação, como é que a gente consegue extrair essas informações, para depois efetivamente a gente começar a falar um pouco mais sobre algumas dessas propriedades, tá? Então vocês vão ver que a gente vai começar com algumas bem específicas, depois a gente vai para algumas mais gerais. Para lembrar de tudo isso, o importante é qual é a forma atual da organização da tabela periódica. Atual, por quê? Porque a gente está falando de uma forma que foi construída e atualmente se apresenta assim. É a única? É a certa? Não sei, para nós é o que convém nesse momento, é a estudada e comprovada, né, que atende aí as propriedades, as relações entre os elementos. Mas como toda ciência, ela pode sofrer modificações, adaptações. Essa tabela periódica, ela se organiza através do número atômico, tá? Então, a organização da tabela periódica é através dos números atômicos. O que significam os números? O que significa, né, o número atômico? É o número de prótons. Prótons, só para a gente recordar, são as cargas positivas que estão no núcleo, tá? Então, lá na parte de teoria atômica, quando a gente comenta, né, as partes do átomo que a gente conhece, ou as mais gerais para a gente estudar, os prótons estão no núcleo e a gente fala que o número de prótons é a identidade do átomo, ou seja, não vai mudar. Claro, eu estou falando de uma forma bastante genérica, não quer dizer que nunca vai mudar, tá? A gente tem reações nucleares, mas aí são situações extremas, são outros casos. Nós estamos falando aqui de reações gerais, situações gerais, para entender um pouco dessas propriedades periódicas que a gente vai falar, tá? Se eu falar da organização da tabela periódica, primeira coisa é, onde é que eu acho essa informação? Ou seja, onde é que eu acho esse número atômico, esse número de prótons, tá? Olhando para a tabela periódica, vocês veem que ela tem já um desenho específico e dentro dela, vocês vão ver com mais detalhes, a gente tem subdivisões, ou seja, que a gente vai conhecer daqui a pouco, e a gente tem trechos que ficam desenhados para fora, tá? Justamente por uma questão de layout, tá? Se a gente fosse desenhar ela como deveria, ela seria sempre comprida, ela ocuparia um espaço comprido, e aqui não, ela tem um formato aí para caber na maioria dos materiais. Esse número atômico, ou número de prótons, ele está sempre representado, né, na parte superior, certo? Né, como convenção, pode eventualmente aparecer em outro lugar, mas o que vocês precisam entender é, a primeira coisa é que este número é o número atômico e é o número de prótons, não é o número de elétrons. Ele pode ser eventualmente igual ao número de elétrons. Por quê? Porque todos os elementos, como são apresentados na tabela periódica, são apresentados neutros, tá? E o que significa apresentar neutros? Que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Ó, vamos lembrar sempre o conceito de neutralidade? Cargas positivas e cargas negativas. Se elas estão em iguais quantidades, então quer dizer que aquele meu sistema é neutro, né? Eletricamente neutro. Ou seja, não está sobrando nem carga positiva, não está sobrando nem carga negativa. Tudo bem? Então, beleza. Mas para que serve essa informação, né? Como é que a gente vai começar a trabalhar com ela? Vamos pegar um exemplo, que é o nosso elemento sódio. Ele tem um número atômico igual a 11, ou seja, ele tem 11 prótons. Ah, mas isso já quer dizer que ele tem 11 elétrons? Não. O que quer dizer para nós essa informação é que ele tem 11 prótons. Eu posso tirar outras conclusões. Para isso, eu preciso perguntar. Este elemento está neutro? Então, vamos olhar aqui essas duas representações aqui no canto, tá? Se eu tiver o elemento sem representação de carga na parte superior, quer dizer que ele está neutro. Se ele tiver alguma carga, aqui ó, como está representado aqui, então, dependendo do elemento a carga é positiva, dependendo do elemento a carga é negativa, se ele tiver essa representação aqui, seja seguida de um número, né, seja precedida de um número ou não, ela não está, esse elemento não está neutro. Então, se ele está neutro, né, como está apresentado na tabela periódica, sim. Então, se ele está neutro, significa, como a gente viu anteriormente, que ele tem número de prótons igual ao número de elétrons. Ou seja, que eu tenho 11 prótons e 11 elétrons. Tudo bem até aí? Beleza. Quando eu faço a distribuição eletrônica, que a gente viu lá no finalzinho da parte de teoria atômica, a gente tem a distribuição destes elétrons dentro dos
níveis e subníveis. Então, ó, 1s2, por quê? Porque no orbital s só cabiam 2 elétrons. Então, eu distribuí aqui os 11 elétrons. Eu posso colocar os 11 todos aqui dentro? Não, né? Só cabem 2. Então, os outros 9 eu vou continuar para cá. E sucessivamente, né? Até eu não ter mais elétrons para distribuir. De novo, os outros níveis e subníveis continuam existindo, mas eu não tenho quem colocar lá dentro. Tudo bem? Terminou em 3s1. O que significa isso? Significa que eu tenho um nível 3, um subnível S, né? Um orbital S, um subnível S, e eu tenho um elétron nesse subnível. Se eu for interpretar este sistema aqui que terminou, né? Este termo que terminou aqui, eu tenho que este elemento está no terceiro período da tabela periódica, por causa do nível 3, está no grupo 1, que é a antiga família, né, que a gente chamava, então no grupo 1, porque ele tem este um elétron no orbital S, então no bloco S, tá? Só para a gente desenhar, não quer dizer que qualquer um que termine em 1 está no grupo 1, a gente vai ter que lembrar sempre do desenho geral da tabela periódica. Então, ó, estes são os principais blocos. Aqui está um no recorte que eu comentei com vocês, né? Esse recorte aqui é do bloco F. Bloco F a gente vai usar bem pouco, mas vocês têm que saber onde é que ele fica, tá? Então tem uma quantidade aqui de elementos, né, bastante expressiva e que a gente vai trabalhar quando necessário. Estes são os grupos, né, as antigas famílias, que vão de 1 a 18. Então, por exemplo, aqui ele também termina com um elétron, mas é P1. Então, quer dizer, ele tem um elétron no último nível, mas é do bloco P. Então, ele fica aqui, tá? No grupo 13. E aqui eu tenho os períodos, tá? Então, primeiro período, segundo período, até o sétimo período. Ah, mas então quer dizer que o máximo de elementos que eu posso ter são 7 períodos? Não, isso quer dizer porque terminou aqui. A última descoberta, né, vai chegar aqui. Quando chegou aqui, vai continuar, e nós vamos ter um 8º período, e por aí vai, tá? Então essa é uma visão geral para a gente conseguir, no próximo momento, falar sobre as propriedades periódicas, tudo bem?